O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. Ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para a evangélica dicta, de Leandro Nostra Delicta. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, continuamos no nosso tempo comum, vamos acompanhando um pouquinho o início da vida pública de Jesus. Nós vamos ter agora algumas semanas do tempo comum, depois logo já entramos no tempo da quaresma e a meditação é um pouco outra. Mas agora nós vamos seguindo um pouco a lógica e a dinâmica de Jesus depois do seu batismo. Domingo passado foi o batismo e agora nós vamos então ouvindo os primeiros atos de Jesus, o início da sua vida pública. Ontem Jesus expulsou um demônio que estava em uma pessoa dentro da sinagoga. Então ele chegou na sinagoga, o demônio se manifestou e ele expulsou aquele demônio. Interessante que na homilia de ontem eu falava que a missão de Jesus é justamente essa. Jesus veio para destruir o reino de Satanás e instaurar o reino de Deus. Ali já se mostrava, logo no início da sua vida pública, logo no início do seu ministério, o porquê Jesus veio, né? Às vezes a gente fica se perguntando, né? E alguns dizem umas coisinhas meio adocicadas e bonitinhas, né? Para que Jesus veio a este mundo? Ele veio para nos ensinar a amar. Ele veio para nos ensinar que são todos iguais, né? Frasezinhas de livro de autoajuda que são aplicadas a Jesus. Não, Jesus veio para derrotar o reino de Satanás, que fazia de nós escravos, e nos devolver ao Pai. E o finalzinho do evangelho de hoje diz justamente isso, né? As pessoas procuraram Jesus, os discípulos, e disseram: "Todos estão te procurando." E Jesus disse: "Não, vamos a outros lugares, porque eu devo também pregar nesses lugares, porque foi para isto que eu vim." E saía pregando nas sinagogas e expulsando o demônio. Jesus mesmo diz para que ele veio: para pregar e para expulsar os demônios, ou seja, vencer o reino de Satanás. Claro que isso se faz definitivamente na cruz, quando nos adquire de volta para o Pai a preço de seu sangue, mas todo o seu ministério vai indicando este processo. No evangelho de hoje, o ponto central é a cura da sogra de Pedro. Jesus, quando sai da sinagoga, vai para a casa de Simão e lá então encontra a sogra de Pedro, que está acometida por uma febre. Este texto de hoje do Evangelho de São Marcos diz que Jesus segura pela mão, ajuda ela a se levantar e aí então a febre desaparece. O que isso significa? O que isso traz para nós como ensina? Vai de reto, Satanás. O que isso ensina para nós de ensinamento? Primeiro, que essa febre da mulher era justamente a nossa condição.
a nossa condição de doença pelo pecado, né? A humanidade estava nessa condição febril, nessa condição doente, adoentado com o pecado. E Jesus, quando se encarna, Jesus, quando vem a este mundo, a atitude de se fazer um de nós é essa atitude de nos pegar pela mão e nos colocar de pé. Na Sagrada Escritura, essa imagem de estar de pé é uma imagem muito bonita, é a imagem da prontidão, é a imagem da disponibilidade para o serviço, é a imagem de estar justamente segundo a vontade de Deus. Geralmente, quando nós cometemos algum pecado, imediatamente nós atribuímos a imagem da queda, né? Cair no pecado. Então, a imagem de quem está caído é a imagem de quem está fragilizado, acometido do pecado, da doença. Quem está de pé é a imagem de quem foi restaurado por Deus, de quem foi colocado na condição de filho. Então, ele pega ela pela mão, levanta, e aí a febre se vai, ou seja, o pecado é retirado do meio de nós. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só um detalhezinho, até mesmo meio que de curiosidade, quando nós rezamos isso na Santa Missa, quando o padre reza isso na Santa Missa, eis o Cordeiro de Deus que tira, nós falamos no singular, o pecado. Deus tirou o pecado do mundo, Ele não tirou os pecados. Qual é a diferença? A diferença é que quando nós falamos os pecados, nós vamos dando a ideia dos múltiplos pecadinhos, das múltiplas situações particulares de pecado. Jesus tirou o pecado no sentido do conceito geral. Ele arrancou o pecado. É como se nós imaginássemos uma árvore arrancada pela raiz. Ele tirou o pecado do mundo, né? Tirou o mundo da escravidão do pecado. O problema é quando nós voltamos para o pecado mesmo depois de termos sido redimidos, né? Esse é o grande problema e a nossa condição, por isso a conversão diária, por isso a busca pela misericórdia de Deus e a luta para mantermos na santidade. Então Jesus, quando põe aquela mulher de pé, a febre foi embora, ou seja, o pecado nos deixa. O problema é quando nós voltamos ao pecado, né? Mas aí é outra história. Pois bem, então isso nos ensina e nos ajuda a entendermos o plano salvífico de Deus para cada um de nós. Qual é o plano salvífico de Deus? Que nós tenhamos a saúde espiritual, livres do pecado, sejamos santos, para que possamos conviver com Deus eternamente no céu. Que Jesus também nos coloque de pé, que Jesus também nos segure pela mão e nos coloque de pé para vencermos a febre do pecado, das tentações, do mundo e de tudo aquilo que quer nos afastar de Deus, para que nós possamos, assim como aquela mulher, assim que se viu livre da febre, a primeira atitude foi se colocar a serviço. Assim também nós, colocados de pé por Deus, possamos servi-lo na sua santa igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.